Quando meu irmão foi preso, meus pais gastaram todas as economias para tirá-lo de lá. Quando precisei de dinheiro para uma cirurgia, meu pai disse friamente: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele." Minha mãe nem hesitou. "Ele sempre foi nossa prioridade. Você está por sua conta, meu filho." Eu apenas assenti e disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." 4 meses depois, tomei uma decisão que os deixou sem ter com quem se apoiar. Agora eles me ligam todos os dias. "Por favor, só uma conversa." Então isso começou com algo estranho no mês passado. E, sinceramente, ainda não superei. Talvez você entenda, talvez não. Mas, enfim, lá vai. Entrei na casa dos meus pais, o que é tão típico. Sempre acabo indo lá quando alguma coisa quebra. Wi-Fi, TV, chuveiro, porta, seja o que for. Sou sempre eu, e não meu irmão Caio, quem resolve. Então, lá estou eu, por volta das 7 da noite, de novo, para consertar o Wi-Fi, porque meu pai se recusa a aprender como reiniciar um roteador. Minha mãe fica parada no corredor, de braços cruzados, como se estivesse supervisionando uma criança pequena. Entro e sinto uma energia estranha, como se não fosse só o Wi-Fi que tivesse caído. Ela já estava ao telefone, sussurrando. Meu pai andava de um lado para o outro, e ninguém me cumprimentava. Você já entrou num lugar e teve a sensação de que interrompeu alguma coisa, mas ninguém nem tentou esconder? Era essa a vibe. Só perguntei: "É o Wi-Fi de novo?" E meu pai respondeu: "Tanto faz", e voltou a andar de um lado para o outro. Mamãe continuou ao telefone sem nem olhar para mim. Então, tanto faz. Desci as escadas, comecei a desligar os equipamentos da tomada e consegui ouvi-los através do exaustor, como se nem tentassem fazer silêncio. Minha mãe dizia coisas como: "E se o Caio não conseguir fiança? Temos que fazer alguma coisa." Meu pai falava em esvaziar as economias deles. Não era tipo: "Vamos pedir ajuda." Era simplesmente: "Sacamos tudo, se for preciso." Eu estava lá embaixo com o roteador na mão pensando: claro, é o Caio, que é 3 anos mais novo, mas sempre se safou de tudo. O menino de ouro. Ouço histórias sobre o azar dele desde os 15 anos. Sempre tem confusão, sempre culpa dos outros, sempre meus pais lá para limpar a bagunça. Quer dizer, eu estaria mentindo se dissesse que não estou acostumado, mas ouvi-los falando em esvaziar tudo, isso foi novidade. Consertei o Wi-Fi, claro, e estava subindo quando meu pai me parou na escada. Nem agradeceu, só perguntou se eu podia ajudar a descobrir como transferir dinheiro daquela conta antiga deles. Tipo, agora. Sem explicação. Eu não sou burro, sei exatamente o que está acontecendo. Perguntei: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Ele só me olhou como se eu fosse um idiota. Aí minha mãe entrou, desligou o telefone e disse: "Você pode nos dar 1 minuto?" Então saí. Fiquei no quintal navegando pelo Reddit e tentando não pensar em como aquele quintal ainda parecia o mesmo de quando eu tinha 12 anos. Ouvi eles discutindo lá dentro, mas era tudo abafado. Eventualmente meu pai saiu e disse: "Pode ir." Então, fui embora. Isso por si só não teria significado grande coisa. Tipo, eu sei o meu lugar na família. Sei há anos. Mas, 1 semana depois, descobri que precisava de uma cirurgia. Nada grave, mas o suficiente para me impedir de trabalhar por um tempo se eu não fizesse logo. Vinha adiando como uma idiota, porque não queria lidar com seguro, contas, fila de hospital e tudo mais. Mas agora a situação estava piorando e não dava mais para ignorar. Liguei para o meu pai e perguntei se eles poderiam ajudar. Só um empréstimo, não uma esmola. O telefone ficou mudo por alguns segundos. Então ele disse: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele, simples assim." Sem explicação, sem desculpas. Ao fundo ouvi minha mãe, sem hesitar, dizendo que Caio sempre foi a prioridade. "Você está por conta própria." Nem reagi, só disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." Meu pai desligou. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Depois desliguei. Nem tentei ligar para o Caio. Ele provavelmente estava em algum lugar fingindo que não era culpa dele. Pior é que nada disso foi uma surpresa. Sempre fui o plano B, o que conserta as coisas, o que não pede muito, o que ganha um vale-presente de R$ 20 no Natal,
enquanto o Caio ganha um celular novo. Sempre foi assim, mas ouvir isso em voz alta é meio que demais. Algo quebrou. Fui para casa e fiquei pensando. Quer dizer, o que você faz com isso? Mandei uma mensagem para minha amiga Camila, só para desabafar, mas ela achou que eu estava exagerando. Disse, talvez eles estejam apenas estressados. Talvez o Caio esteja com sérios problemas. Eu entendo. Mas tipo, você não pode simplesmente jogar um filho fora só porque outro filho não para de fazer besteira. Nem contei a ela exatamente o que meu pai disse. Não quero que pense que estou inventando para chamar atenção. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que os ajudei. Todas as vezes que atravessei a cidade para consertar alguma coisa ou emprestei dinheiro quando o Caio pegava da conta deles. Toda vez que meu pai dizia que a família cuida dos seus, o que sempre se referia ao Caio, nunca a mim. Nem se trata de dinheiro. É que eu nem sei. É como se você passasse a vida inteira pensando que talvez um dia eles fossem te ver. E aí eles simplesmente dizem que não, que isso não vai acontecer. Na manhã seguinte recebi uma mensagem da minha mãe, toda casual, perguntando se eu podia comprar comida, sem mencionar o que disseram, sem desculpas. Nem atendi. Só fiquei olhando para o celular, tipo, tá brincando comigo? Passei o dia meio que andando por aí, confuso, tentando decidir se estava sendo dramático. Mas aí me lembrei do jeito que meu pai disse aquilo, sem hesitação. Só fatos. Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele. Como se eu fosse uma peça de reposição. Mais tarde naquele dia, Caio ligou. Foi a primeira vez em meses. Ele parecia cansado, como se tivesse acabado de acordar, e perguntou se eu tinha falado com a mamãe e o papai. Respondi, sim. Ele apenas suspirou e disse que eles estavam estressados. Você pode ajudar com algumas coisas? Eu apenas ri e desliguei. Ele me mandou uma mensagem depois. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Bloqueei o número dele. Quer dizer, o que ele quer mesmo. Sempre foi assim. Só presume que eu vou cuidar das coisas, limpar a bagunça dele, manter a mamãe e o papai felizes, para que ele possa continuar fazendo o que quiser. Passei os dias seguintes ignorando as ligações dos meus pais. Via os nomes deles aparecerem no meu celular e toda vez pensava que talvez eles fossem se desculpar. Talvez percebessem o que disseram. Mas era sempre só. Você pode nos ajudar com isso? Pode nos enviar aquilo? Nunca. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Só mais tarefas. Comecei a pensar que talvez fosse hora de parar de entrar no jogo. Se eu sou só um instrumento para eles, talvez não precisem mais de mim. Então, comecei a me afastar. Não respondi mensagens. Não apareci quando pediram. Não consertei o Wi-Fi. Não levei as compras. Não transferi dinheiro. Caio tentou de novo. Deixou uma mensagem de voz. Você está dificultando as coisas para todo mundo. Pare de agir como criança. Eu apaguei. Não me senti culpado. Só cansado. É estranho, no entanto. Você cresce achando que família é família. Mas aí percebe. Não. Algumas pessoas simplesmente escolhem favoritos e nunca olham para trás. Não sei se isso é normal ou se só tive azar. Mas cansei de fingir. Sei que esta não é a história mais dramática que existe, mas não estou procurando por piedade. Só precisava desabafar. Acho que estou apenas me perguntando o que